Da imponência à ruína. Esse é o destino da vida de Salomão, do seu reinado, do reino de Israel. E tudo porque Salomão fez a única coisa que ele não podia fazer: abandonou o Senhor. Ontem, na nossa leitura, por ocasião da inauguração do templo, o Senhor traz uma palavra a Salomão, dizendo a ele que aceitaria aquele templo, recebia aquele templo, abençoaria, mas havia uma questão. Em hipótese alguma, ele ou seus descendentes deveriam abandonar o Senhor, os caminhos do Senhor, deveriam se esquecer dele ou se desviarem para qualquer lado. E se fizessem, o Senhor alerta: embora esse templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados, e perguntou: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com essa terra e com esse templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram ao Senhor. E é isso que acontece. De fato, o reino de Salomão se consolida na sua imponência, na sua grandiosidade. Hoje a nossa leitura nos levou no capítulo 10 e no capítulo 11 do primeiro livro dos reis. No capítulo 10 nós temos um relato de grandiosidade, de imponência desse reinado. A rainha de Sabá ouve falar da fama daquele grande rei de Israel, de Salomão, da sua sabedoria, e ela vem com uma grande caravana para conhecer, para ver de perto, para ver se aquilo de fato era verdade, e ela fica completamente impressionada. Ela faz todas as perguntas difíceis que poderia. Salomão responde todas elas e demonstra a sua sabedoria. Não havia perguntas difíceis para ele, é o que o texto vai dizer. Ela fica impressionada com a sabedoria de Salomão, com a riqueza do reino, com tudo que ele tem. Ela chega a dizer como deve ser feliz o seu povo, que privilégio para os seus oficiais estarem na sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria, que coisa incrível você tem aqui. Mas nem só de aparência se faz um reinado. Salomão, que tinha tudo isso, o texto do capítulo 10 vai dizer que por ano ele recebia 23.300 quilos de ouro, ele tinha escudos de ouro batido, ele tinha um trono de marfim e revestido de ouro puro, que nenhum outro rei em todo o mundo tinha um trono que se comparava ao de Salomão. As taças dele eram de ouro, os utensílios do palácio eram de ouro, ele tinha uma frota de navios mercantes, ele se tornou o mais rico e mais sábio dos reis de toda a terra. Gente de todas as nações vinha consultá-lo, ouvia a sua sabedoria. Ele tinha 1.500 carros de guerra, 12.000 cavalos importados, carros de guerra importados. Prata era algo tão comum no reinado de Salomão que era comum, tão comum como as pedras. Esse era o reinado de Salomão. Imponência era a palavra para descrever. Mas o Senhor já havia alertado Salomão. Essa imponência toda dará lugar à ruína se você se esquecer de mim. Se você abandonar o Senhor, nada disso permanecerá. Mas é justamente isso que Salomão faz. No capítulo 11, nós temos o triste relato de como Salomão se deixou conduzir para longe do Senhor. Ele foi induzido e seduzido pela religiosidade das suas muitas e muitas mulheres e passou a adorar outros deuses e abandonou os caminhos do Senhor. E com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. E a partir daqui, Salomão, que já vinha assim numa escala de afastamento, de distanciamento, seduzido pela sua própria sabedoria, pelas suas riquezas, pela sua grandiosidade. Salomão não se achava, ele tinha certeza. Ele estava tomado pela sua vaidade, tomado pelo seu orgulho, tomado pelas suas mulheres, e se afastou e abandonou os caminhos do Senhor. Não à toa, a sequência do capítulo fala dessa derrocada da vida de Salomão. Os adversários internacionais começam a se levantar, os adversários dentro de Israel começam a se levantar. Jeroboão, um dos próprios oficiais de Salomão, se levanta contra ele. E olha o contraponto com a fala da rainha de Sabá, né? Como deve ser feliz esse povo, que privilégio para os seus oficiais estarem na sua presença todos os dias, ouvindo a sua sabedoria. A verdade é que o povo de Israel estava oprimido, porque Salomão tinha colocado um peso pesado sobre as costas do povo para construir a sua riqueza, para alimentar a ganância e a riqueza de Salomão. Esse povo gemeu.
e os seus oficiais não estavam assim tão felizes com essa sabedoria. Jeroboão, um dos seus oficiais, se levanta contra ele, se rebela contra ele e vai causar grandes problemas e vai causar divisão no reino de Israel após a morte de Salomão. Salomão morre e o reino de Israel também é sepultado, como havia até ali, então, também com a morte de Salomão. Nós vamos seguir lendo a partir de amanhã, nós vamos ver que a partir daqui é divisão, conflito, exílio e tantas coisas que vão se suceder na vida do povo de Israel. Tudo porque Salomão fez a única coisa que não deveria. Se rebelou contra o Senhor. E é muito interessante, muito triste que isso tenha vindo justamente daquele que escreveu o Salmo 127. Olha o Salmo de Salomão. Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, nada adianta guardá-la com as sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Salomão construiu a cidade, mas se rebelou contra o Senhor. Salomão colocou vigias nos muros, construiu relações internacionais, mas se rebelou contra o Senhor. Salomão trabalhou bastante, trabalhou muito, colocou o povo para trabalhar de madrugada até tarde da noite. Fez o povo, através do seu suor, construir esse reino tão importante, mas abandonou ao Senhor. E por isso toda essa imponência se transformou em ruína. Tudo foi em vão, tudo foi por nada, tudo foi perdido, porque ele se esqueceu do Senhor. O meu alerta para você hoje, diante dessa reflexão, é cuidado para que você não construa o reino da sua vida, para que você não construa tudo o que você deseja, mas coloque tudo isso a perder, se afastando do Senhor. Nada tem valor sem o Senhor, nada tem valor sem Deus, tudo é vão, senão pela bênção do Senhor. Cuidado, não se afaste dele, não cometa o erro de Salomão, que apesar de toda a sabedoria nominal que ele tinha, de todo o conhecimento, e ele sabia que tudo isso seria vão sem o Senhor, ele não devia se desviar, mas se desviou mesmo assim e colocou tudo a perder. Não faça o mesmo com a sua vida, nunca se esqueça do Senhor, não confunda o seu trabalho, a sua necessidade de trabalhar, de buscar cuidar da sua família com ganância, com orgulho, e não ponha tudo a perder por se distanciar do único que você não pode jamais se esquecer. Fique fiel, permaneça fiel ao Senhor em todo o tempo e certamente essa é a maior bênção que nós podemos receber. Deus abençoe sua vida, vamos juntos lendo a palavra de Deus, aprendendo com ela. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.